Gustavo Lima na área, tamo junto, é isso aí, na nossa série completa Vestibulando a História. Estamos chegando na nossa penúltima aula da História do Brasil, é isso mesmo. Vamos falar, sabe sobre o quê? Sobre período militar. Roda a vinheta e vem comigo. Bom, galera, nesta nossa aula nós vamos falar então sobre o período militar. O período militar, pessoal, vai de 1964 a 1985. E dentro desta ideia, obviamente que a gente tem uma série de discussões que já começa a aparecer, obviamente, nas provas, das grandes provas de vestibular, no Enem, sobretudo, mas a gente sabe, pessoal, que o conteúdo de história não está somente nos vestibulares, também está nos concursos e também nas próprias provas militares. Então, nessa ideia, obviamente, que nós temos algumas questões de discussões. O próprio nome, período militar, sabemos, obviamente, que dá para chamar esse período de regime militar, mas também há uma ditadura militar. Obviamente que essas questões já estão colocadas nas grandes discussões historiográficas. Foi uma ditadura? Sim, obviamente que foi uma ditadura, porque houve um momento forte de aplicação de um regime, né? Bom, é um momento de exceção? Para a lógica militar é vista como um momento de exceção, necessária para que possa trazer naquele momento, né, a ordem institucional. Mas obviamente que houve ações extremamente antidemocráticas. Período militar, vem comigo. Bom, nesta lógica a gente pode então pensar, pessoal, uma divisão desta nossa aula em três partes. Vamos chamar de construção do regime, o chamado período do milagre econômico e a abertura política. Assim, então, nós conseguimos conectar os principais presidentes do período. Beleza? Vamos nessa. Primeiro momento, o chamado parte 1. Vamos falar aí sobre a construção do regime. Bom, entre 1964 a 1968, podemos dizer que houve, então, um momento de rigidez na aplicação do regime militar, da aplicação do regime. Bom, lembramos então que o final do período populista ficou marcado então pela deposição do presidente João Goulart, que alguns falam de o cargo do presidente ficou vago, a chamada vacância do cargo, quando o presidente João Goulart, pressionado politicamente e ameaçado pela intervenção militar, ele saiu do Brasil e foi se refugiar lá no Uruguai. Assim sendo, pessoal, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzini, ele então, junto com uma junta militar, assume o governo e então é o início do período militar. Entre 1964, no início do governo, a junta militar começa então já a construir o regime. Desta maneira, pessoal, foi justificado que haveria uma transição para uma nova eleição e assim então haveria a estabilidade política trazida novamente. Esta era uma proposta. Mas nós sabemos que os militares começaram então a se organizar para ficar no governo. Isso há uma grande divisão, tá, pessoal? Dentro das próprias carreiras, há uma divisão, então, dentro do próprio meio militar, que é a chamada linha dura e a linha moderada. Ou seja, os mais moderados viam a lógica de que haveria a necessidade de organizar o regime e depois, né, abrir para o governo civil. Já a linha dura achava que tinha que se manter no governo e realmente aplicar um governo militar. Dessa maneira, pessoal, vamos então colocar a ideia de que com a primeira escolha, logo de cara, foi criado então o chamado ato institucional. Os atos institucionais é uma das grandes marcas dessa construção do regime. Foram 17 atos oficiais durante o governo militar, mas os 5 primeiros é muito importante, principalmente entre 1964 e 1968, e é o que é mais explorado nas grandes provas. É aí que entra então o chamado ato institucional número 1. O AI1, pessoal, então, atesta o regime militar. Obviamente, né, que já logo de cara houve cassações de mandatos de deputados que eram aí, né, opositores ao regime. Dentre eles, por exemplo, né, foi cassado os cargos de deputados e senadores, né, o próprio cargo aí de senadores e de pessoas que não eram a favor do regime. Então já tinha a cassação de mandatos no primeiro
ato institucional número 1. Mas uma das grandes marcas do AI-1, pessoal, é a ideia de que os caras, então, lançaram aí o governo militar e escolheram um presidente militar. Nesta lógica, então, foi escolhido Humberto de Alencar de Castelo Branco, ou simplesmente Castelo Branco. Ele vai fazer um governo entre 1964 a 1967. Desta maneira, então, ele é um cara mais moderado, era da linha moderada, mas ele vai começar, então, aí a instituir os atos institucionais até sair a Constituição de 67. Obviamente que entre 64 a 67, uma série de manifestações estavam acontecendo. Artistas, intelectuais, a UNE, a União Nacional dos Estudantes, e toda uma movimentação também dos trabalhadores, dos sindicatos contra o regime. E isso, então, foi construindo uma espécie de aperto político por parte dos militares. Nesse interim, então, no governo de Castelo Branco, sai o ato institucional número 2, o AI-2. O AI-2, então, pessoal, atestou a ideia de que as eleições iriam acontecer, mas elas teriam que ser em 2 partidos. É o chamado bipartidarismo. O bipartidarismo, então, a partir do AI-2. Isso vai, então, acontecer que haverá apenas 2 partidos, a chamada Arena, a chamada Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Muitos daqueles que eram da antiga UDN fizeram parte da Arena, assim como muitos que eram do antigo PTB vão fazer parte do MDB. E nesse ponto, pessoal, todos os outros partidos foram cancelados, cassados. O PCB novamente caiu na ilegalidade. Dessa maneira, então, pessoal, Castelo Branco está aí, junto com essa força que os militares estão trazendo, os atos institucionais. Ainda em Castelo Branco sai o ato institucional número 3, o famoso AI-3, onde foi atestado que haveria eleições presidenciais, porém, elas seriam indiretas, a clássica eleição indireta do período militar. Assim sendo, então, eleições indiretas no AI-3, para os cargos de presidente e de governadores. E, obviamente, o AI-4. AI-4 vai sair lá e vai atestar aquilo que todo mundo naquele momento temia: uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição. Quando então sai vinculado na notícia, nos jornais, na TV, em todos os meios de comunicação que haveria uma nova Constituição, pessoal, fica atestado, obviamente, que os militares queriam continuar e queriam estar no governo. Aberta então a Assembleia Legislativa para fazer uma nova Constituição. Essa Constituição foi, pessoal, discutida. Claro, nos moldes do período, mas ela foi promulgada, não é outorgada, ela foi promulgada. Houve a aprovação dessa Constituição. E nesses aspectos gerais, é muito importante você lembrar, né, alguns aspectos gerais de todas as constituições do Brasil que fazem parte das mudanças políticas dos nossos períodos aí. A Constituição de 1967, ela é muito rígida, né? Abaixo da Constituição de 1937 do Vargas, é a segunda mais rígida. Nessa lógica, então, pessoal, foi atestado aquilo que foi aplicado nos atos institucionais: eleições indiretas para os cargos do executivo, governadores e principalmente presidentes, tá? Haveria eleições diretas, mas somente para os cargos do legislativo, tá? Que eram os parlamentares do Senado e a Câmara dos Deputados. Também foi colocada aí a Lei de Segurança Nacional e houve então esta lógica aplicada à ideia de que alguns atos contra o governo vai ser vistos como atos de terrorismo. E também, né, a lei da imprensa, que dava a ideia óbvia de uma censura, não podendo então falar mal do governo, o controle da imprensa, do rádio, da TV e do jornal. A censura é muito grande no período militar, isso está atestado pela Constituição. Tá? Então os principais pontos são esses da nossa Constituição de 67. Obviamente que houve uma grande aversão a essa Constituição, e mesmo aí com uma série de manifestações foi escolhido indiretamente o presidente que sucederia o Castelo Branco. Foi escolhido um militar de linha dura chamado Arthur da Costa e Silva. Costa e Silva, então, pessoal, fará um governo curto, porque ele vai ter um problema de saúde e vai se afastar. Costa e Silva governa de 1967
até 1969, 2 anos apenas. Mas durante esses 2 anos é o período mais duro do período, um dos mais duros. E neste ponto, então, pessoal, Costa e Silva, que era uma linha dura, ele não vai dar aí, né, aval para as manifestações contra o governo. E é no governo de Costa e Silva, pessoal, que vai sair, obviamente, o ato institucional mais forte, mais poderoso, chamado de AI-5. O AI-5, pessoal, é visto por alguns historiadores, né? Até mesmo aí o grande historiador Boris Fausto, ele fala que é o golpe dentro do golpe. Se houve um golpe em 64, em 68 é o golpe dentro do golpe, é o cerceamento total. No AI-5, pessoal, tem 3 assuntos muito fortes. Você tem que lembrar que o AI-5 fez a cassação irrestrita de todos aqueles que eram contra o governo e que fossem servidores públicos e também fossem deputados ou senadores. Também é o fim do habeas corpus. Obviamente, né, aquelas pessoas que se manifestassem contra o governo fossem presas, não teria aí, né, o direito do habeas corpus, tá? E obviamente, né, que o AI-5, né, pessoal, deu total liberdade para as ações, né, dos principais órgãos de defesa do governo. Nesse ponto, então, pessoal, o AI-5 foi muito utilizado nas lutas contra a oposição ao governo, vinculados aí ao chamado, né, DOPS, né, Departamento aí de Ordem, né, Política e Social, que foi muito usado no período Vargas, mas muito usado ainda no governo dos militares. E, obviamente, né, pessoal, foram criados aí em 69, um pouquinho depois do AI-5. O AI-5 é de 1968, né? Bom, o momento que a gente tem o AI-5, pessoal, é um momento onde houve uma série de manifestações muito grandes. E tem a famosa Marcha dos 100 mil, que ficaram contra as aplicações da Constituição de 67 e também acompanhando esse momento de 68, que mundialmente estava tendo revoluções e revoltas no mundo inteiro. 1968, o ano que nunca acabou. Teve movimentos aqui no Brasil, na França, nos Estados Unidos. E os regimes militares, eles então, né, tacaram a lenha nessa galera e arrebentaram todo mundo. Então o AI-5, pessoal, né, ratificou o poder dos militares. É nesse ponto, então, que o governo de Costa e Silva fica muito marcado pelo AI-5. Então a gente tem um fechamento desse período. Entre 64 e 68, você tem, então, a construção do regime chegando no ápice com o AI-5. Aí, em 69, no governo de Costa e Silva, foi criado, então, o DOI, né, DOI-CODE. No caso, o DOI, pessoal, é o Destacamento de Operações e Informações. E, né, o CODE é o Centro de Operações e Defesa Interna. Esses 2 órgãos juntos, eles eram usados muito para arrancar informações daqueles que eram contra o governo. E, obviamente, que prendiam pessoas e que torturavam pessoas e que levaram à morte de centenas de pessoas, sumiram com corpos e tudo mais. A tortura, pessoal, aconteceu muito no período militar, principalmente por causa do AI-5 e de toda essa lei de segurança nacional. Ah, teve também lá, né, o sistema, né, nacional de inteligência, chamado de SNI. Então havia também um apoio, obviamente, no período da Guerra Fria dos Estados Unidos, que ajudou muito a perseguir esses movimentos de oposição ao regime, tá? Então centros de informações ligados à CIA, com o apoio dos Estados Unidos, também, né, a chamada Operação Condor, que estava relacionado aí aos outros regimes militares que estavam acontecendo na América Latina, falaremos disso em uma outra aula. E aí, obviamente, que houve, né, apoio entre os governos militares do Brasil, do Chile, da Argentina. Então é um momento muito forte, pessoal, de Guerra Fria, e obviamente que os governos militares do Brasil, eles usaram muito da institucionalização do poder para conseguir perseguir a oposição, tá? Obviamente que a censura e a perseguição dos inimigos políticos é a toada do período militar. Nesse ponto, pessoal, chegamos no segundo momento, tá? A gente tem aí o segundo momento. O Costa e Silva, ele vai sofrer um AVC e vai se afastar. E é escolhido, então, uma nova eleição e foi escolhido o sucessor do Costa e Silva. É entre, então, Emílio Garrastazu Médici, que vai governar de 1969 até 1974. O governo do Médici, pessoal, é visto como o segundo momento do período militar. É onde há o milagre econômico, certo? É muito marcado, e isso cai bastante nas provas, principalmente nas provas militares, a ideia do milagre econômico, tá? E é um momento
momento, então, pessoal, onde tem dois singelos períodos. O comecinho, entre 69 e 71, onde, logo depois do AI-5, começou a crescer muito a luta armada. Então, aquelas pessoas que não podiam se manifestar porque tinham medo ou receio do regime, ou elas ficaram resignadas e quietas, certo? A censura vai calar essa galera e a perseguição também, ou ela vai engajar na luta armada. Uma série de movimentos tentaram aí derrubar o governo, como por exemplo as chamadas guerrilhas urbanas, onde você tem, por exemplo, aqui, né, o Movimento Revolucionário número 8, o MR8, que é chamado Movimento Revolucionário 8 de Outubro. E também, né, a chamada ALN, a Ação Libertadora Nacional, liderada pelo o ex-deputado do PCB e também, né, líder político revolucionário, o Carlos Marighella. Carlos Marighella é o grande líder contra o governo nesse período. Esses movimentos urbanos tentavam atacar o governo e foram severamente punidos, né? Carlos Marighella foi assassinado e, obviamente, que esses movimentos foram se perdendo, foram se esfacelando. Também há as guerrilhas rurais, como, por exemplo, o movimento liderado aí, né, pelo ex-militar, né, Carlos Lamarca, que lutou contra o governo, também foi morto e assassinado, né? Ele era membro de um grupo chamado PR, que é a chamada vanguarda, né, popular revolucionária de Carlos Lamarca. E também houve a guerrilha do Araguaia, lá na região, né, do centro-oeste brasileiro, que teve como lógica aí a liderança do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. E obviamente que houve então aí um aparato militar ferrenho para poder então, né, destruir esses movimentos. Então todas essas guerrilhas foram altamente combatidas. É o chamado anos de chumbo, né? O período do milagre econômico também é um período de anos de chumbo. Paralelo, pessoal, a essa perseguição política, paralelo a esses movimentos e a essas questões muito fortes do período militar, você vai ter então, obviamente, esse milagre econômico, que vai ser nada mais nada menos de um grande crescimento econômico entre os anos de 70, 71, 72, 73. E neste momento, a vinculação do milagre é o grande PIB crescente, passando de 2 dígitos aí, está falando de 11, 12, 13, 14% de crescimento. Obviamente que esse crescimento é vinculado aos empréstimos internacionais e toda a abertura que o governo dos militares dão aos acessos ao internacionalismo, vinda de multinacionais, vem também aí o apoio econômico dos Estados americanos, apoiadores dos Estados Unidos na Guerra Fria. E obviamente que com essa dinheirama entrando, pessoal, o governo vai fazer um projeto que nada mais, nada menos é também nacional desenvolvimentista, conhecido como as grandes construções do período militar. Alguns autores críticos chamam isso de as obras faraônicas, como por exemplo a Transamazônica, como por exemplo aí a Ponte Rio-Niterói e também, né, o projeto Angra 1 e Angra 2, as usinas de Angra 1 e Angra 2. Isso, né, dentro de um programa chamado de Programa de Ação Econômica do Governo, chamado aí de PAEG. E obviamente que esses caras queriam fazer investimentos na infraestrutura, nas rodovias, nos portos e também, obviamente, na industrialização. Houve grande industrialização, houve grande geração de emprego, cresceu bastante o período e, obviamente, né, aliás, o ministro do governo do Médici nesse período, o Delfim Neto, ele falava, precisamos crescer o bolo para depois ser dividido. O bolo cresceu, mas não foi muito dividido não. Neste período, pessoal, obviamente que o milagre econômico é o grande crescimento aí de obras públicas, industrialização e toda a lógica do crescimento do PIB. Desta maneira, então, pessoal, o milagre vai ser a grande toada. E no momento de grande apoio, há um grande apoio popular ao governo justamente pela ideia de que o governo tinha a máquina das informações. Dessa forma, se não se falava mal do governo, então só se falava bem. E nesse ponto, a ideia de que o rádio, a TV, sobretudo os programas de televisão, vão apoiar muito aí o regime militar. A famosa TV Globo apoiou muito o regime militar nesse período. E, obviamente, né, que a cultura, toda a ideia que poderia ser mais crítica foi perseguida. Né? O chamado cinema novo foi perseguido nesse período. Né? Movimentos, né, de artistas que eram contra o regime, como por exemplo Caetano Veloso, Chico Buarque, né, Gilberto Gil, toda essa galera foi bastante perseguida. Havia muita censura nas músicas, na produção intelectual. Então os anos de chumbo foi muito ancorado com o milagre, mas também com uma ideia de
fanismo, ou seja, esse apoio incondicional e a utilização da máquina do governo para poder então dizer a positivação do regime. Desta maneira, pessoal, o fanismo tem a ver com a ideia de apoiar irrestritamente o governo. Por exemplo, frases e slogan como Brasil, ame ou deixe, ninguém segura esse país, pra frente Brasil. É o período que o Brasil ganhou a Copa de 70, a utilização do futebol pelo regime para poder dizer que o Brasil está dando certo, está funcionando. Olha só, a Copa de 70, o Rei Pelé vencendo lá um jogaço, e aí obviamente aqui dentro uma grande ideia de que os militares estavam no poder, mas de maneira muito ferrenha. Bom, várias discussões historiográficas estão sobre esse assunto, pessoal. E obviamente que nós estamos aqui colocando as ideias gerais que caem nas provas. E obviamente que visões políticas vão ser construídas, né? Foi positivo? Sim. Industrializou? Sim, mas também o alto preço que isso vai gerar. Vai deixar a bomba para os próximos governos. Isso é muito importante. Bom, o milagre econômico durou apenas o governo do Médici, entre 1969 a 1974. Finalzinho do governo do Médici, pessoal, já estamos num contexto mundial muito importante para entender o fim do milagre, que é o chamado choque do petróleo. A crise do petróleo lá entre 1973 a 1979. Isso num panorama geral. Por quê? Porque está tendo um conflito muito forte, né, entre os árabes e os israelenses. Isso é assunto para a história geral. Mas guarda aí, o choque do petróleo, uma grande crise econômica mundial, vai afetar o milagre econômico. Por quê? Porque vai diminuir os empréstimos internacionais e, obviamente, que grandes obras vão ficar largadas, vão parar pela metade. E aí mostra que esse tecnicismo militar não era tão técnico assim e acabou, então, se perdendo. Final do período do Médici já vai deixar a deixa para entender o próximo período. O próximo período, parte 3, é o quê? A abertura política, ou seja, a distensão política e também a redemocratização. Isso vai acontecer entre 1975 até 1985. Ou melhor, entre 1974, que já é quando o general aí, Ernesto Geisel assuma. Geisel e Figueiredo são os dois presidentes finais da abertura política. Tá? 1974 a 1979 é o governo de Ernesto Geisel. O Ernesto Geisel, pessoal, é visto como o presidente mais moderado de todos esses presidentes, apesar dele fazer um morde-a-sopra. Mas ele está no momento e é ele mesmo que vinculou. Haverá abertura lenta, gradual e segura, mas haverá abertura. Muito em partes porque começa as pressões mundiais, está na crise do petróleo, o milagre começa a ter os seus sinais de desgaste e o Geisel vai vincular uma abertura. E obviamente, pessoal, sempre houve uma luta contra o regime, sempre houve resistência por parte de uma série de instituições, então obviamente que há um tempo de desgaste do período militar. Esse tempo começa a partir de 74. Bom, uma das marcas do governo do Geisel, pessoal, é a continuidade dos PAEGs e ele vai então iniciar a construção da grande usina de Itaipu, que vai gastar um dinheiro danado, mas vai fazer. E nesse ponto, então, o início da construção de Itaipu começa no governo do Geisel. Temos também a ideia de que ele vai atrair aí um programa interessantíssimo, chamado de Proálcool. Por quê? Com a crise mundial do petróleo, obviamente que o consumo do combustível fóssil ficou muito caro. E o Brasil começou a produzir, né, em várias partes do Brasil, sobretudo aqui em São Paulo e também em Pernambuco, a produção do etanol, ou seja, o álcool produzido para poder então ser usado nos carros e, ó, aí como combustível. Muito importante, o programa chamado Proálcool. E também no governo do Geisel acontece aí o processo de abertura. Começamos a partir de 1975, pessoal, quando, né, um caso muito triste, a morte, né, de Herzog, Vladimir Herzog, nos porões de DOI-CODE de São Paulo. Um jornalista aí, né, da TV Cultura, um cara que era conhecido, ele foi prestar depoimentos às suas vinculações lá no DOI-CODE de São Paulo a organizações de esquerda, e ele morreu, ele foi assassinado lá nos porões do DOI-CODE. Ficou uma coisa muito feia, muito mal colocada, e caiu até mesmo o ministro do governo, né, que era da defesa do governo do Geisel. O Geisel é muito pressionado, em 76 ele vai lançar aí um processo de distensão, que é em 1976 chamado de a Lei Falcão, que permitia aí a propaganda política na televisão. Obviamente que só aparecia o nomezinho lá e aparecia
aparecia o nome do cara, mas já era propaganda política. Isso mostra que, com as pressões da abertura, já em 76, com as eleições, com as propagandas da Lei Falcão, já teve efeito, quando deputados do MDB começou a vencer mais do que os deputados da Arena. E começa uma grande pressão para poder, então, ter o fim do AI-5. O fim do AI-5 acontece no governo do Ernesto Geisel, que foi em 1978. O fim do AI-5. Depois de 10 anos, é o fim do AI-5. Isso mostra que as coisas começaram a mudar. Ah, mas lembra que o Geisel não morde a sopra. Em 1977, teve a chamada aí Pacotes de Abril, onde ele permitiu a extensão de mais um ano, né, para o presidente. Na Constituição de 67, o cargo de presidente duraria 5 anos. Então, o último presidente vai governar por 6 anos. E também houve a criação do chamado senador biônico. Havia um senador votado, né, de voto direto, e um senador indicado pelos militares. Assim sendo, pessoal, está tendo uma abertura. Como o Geisel disse, lenta, gradual e segura. E aí, obviamente, que é passado o último bastão para o último presidente militar. É o João Figueiredo. João Figueiredo vai governar, pessoal, de 1979 até 1985. É um presidente aí dos militares que governou por 6 anos, né? 6 anos, como houve lá dentro dos pacotes de abril a extensão por mais um ano do governo militar, o João Figueiredo governa por 6 anos. Nesse ponto, o João Figueiredo, pessoal, também é visto como uma linha moderada. Não era tão assim brilhante como o Geisel, mas ele vai fazer o processo final de extensão política. É no período do João Figueiredo, pessoal, que nós iniciamos uma das marcas do próximo período que nós vamos estudar numa próxima aula, que é a ideia da grande crise dos anos 80. E vai ficar conhecido como a década perdida. Então nós já estamos aqui no grande cansaço dos paegues, nós já estamos aqui, né, do fim já do milagre econômico, e nós estamos aí no auge de uma crise que vai se iniciar nos anos 80 e vai deixar o Brasil com inflações estratosféricas e uma grande conta para pagar, né, desse grande desenvolvimento do período militar. João Figueiredo, pessoal. João Figueiredo, então, fica marcado pela parte final da abertura política. Vamos marcar alguns pontos importantes do governo dele. Nós temos a ideia de que em 1979 o João Figueiredo assinou a Lei da Anistia, que foi vista como, né, ampla e restrita. A anistia, então, perdoava, né, os presos políticos que estiveram vinculados com a luta armada ou contra o governo, que ainda não tiveram aí os seus julgamentos completados. E também permitia, né, que, né, exilados políticos voltassem para o Brasil. Mas também fez o perdão daqueles que estiveram envolvidos com crimes de tortura e assassinatos. Os militares não foram julgados também na lei da anistia. Em 1980, pessoal, é importante nessa distensão lembrar da volta do pluripartidarismo. Então é o fim do bipartidarismo. Em 1980 é o fim do bipartidarismo e é o início do pluripartidarismo. Está havendo abertura. Partidos como, por exemplo, né, o PDS, que era a antiga Arena, né, o partido como o MDB, certo? Vai virar PMDB, vai surgir o PDT, e vai surgir também o Partido dos Trabalhadores, o PT. Então uma série de partidos vão surgir nesse período. E obviamente que acompanhado, pessoal, como início dos anos 80, uma série de manifestações com o fim do AI-5, vai crescendo cada vez mais as movimentações de rua contra o governo. E aí, obviamente, que a linha dura do governo não quer deixar também essa abertura. Acontece, né, um fato aí em 1981, que foi a explosão de uma bomba que estava vinculada a militares que talvez colocaria essa bomba. Talvez não, né? Essa bomba matou esses 2 militares que estavam lá no estacionamento do centro de convenções, né, lá no Rio de Janeiro, em comemorações lá do dia do 1º de maio. E aí, pessoal, a gente tem uma série de eventos que vai mostrando que a linha dura não quer ceder também a abertura, mas a abertura irá acontecer. E aí, em 1983, que o deputado do MDB, né, o Dante de Oliveira, ele vai então vincular a ideia de uma medida que poderia ser votada no Congresso para poder então ter as eleições diretas em 1985, que estava programada no final do mandato do João Figueiredo. Então, a chamada Emenda Dante Oliveira, que foi pensada em 1983, tá, seria votada pelo parlamento. E um grande movimento, depois de tanto tempo, pessoal, um grande
O último grande movimento tinha acontecido em 1968, a Marcha dos 100 mil, e aí houve esse grande movimento de rua, levando milhares de pessoas na rua, chamadas de as diretas já. Líderes políticos como já aí, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, que já estava vinculado ao grande movimento de sindicalistas do ABC Paulista, também, né, o grande político do MDB, que era então agora do PMDB, Ulisses Guimarães. Esses caras vão aparecer em vários comícios de rua pedindo as diretas já. Ulisses Guimarães, que acaba de chegar, presidente nacional do PT, Lula, que acaba de chegar. O nosso encontro é no Rio de Janeiro, tá certo? Todos já estão aqui e vamos falar já com vocês. Diretas quando São Paulo, na frente deles, para mostrar força, braços erguidos, todo mundo, tremulando as bandeiras, tremulando, eu quero um espetáculo divino, livre, solto, diretas quando São Paulo! Povo na rua, mas não foi aprovada a direta já, então não passou pelo Congresso e a eleição transcorreu da maneira que estava na Constituição. Uma eleição indireta. Em 1985 aconteceu a eleição indireta e um colégio eleitoral foi escolhido, mas agora nesse caso, no pleito presidencial, estaria 2 políticos que eram então civis. De um lado, a competição estava com o PDS, que era o antigo Arena, Partido dos Militares, representado por Paulo Maluf. E do outro lado, o PMDB com o político Tancredo Neves. Ele mesmo, Tancredo Neves, aquele cara lá atrás que tinha sido o primeiro ministro do governo quando houve o parlamentarismo, lá no período populista. O Tancredo Neves, então, pessoal, representava o PMDB, e talvez a renovação e a mudança, e o Paulo Maluf representava o PDS e o mantenimento ainda da linha militar. Vence o Tancredo Neves, porém ele não assume, tá, pessoal? Por quê? Porque ele morreu, ele estava com uma doença, morreu, gerou uma estranheza, uma comoção nacional ali, mas quem vai assumir era o vice, que no caso é o José Sarney. José Sarney era o vice do Tancredo Neves e vai assumir, fechando então esse período militar de tantas idas e vindas, de tantas controvérsias, de tantas visões políticas e, obviamente, um período aí, né, para ser lembrado, um período para ser estudado, ser discutido e, obviamente, que os grandes vestibulares acabam, então, trazendo esse assunto com crítica, com coesão, porque é muito importante a gente questionar esses regimes que surgiram na história do Brasil e que trazem aí grandes contestações. Obviamente, né, que precisa, então, criticar e saber, então, analisar. Os vestibulares hoje em dia, pessoal, são extremamente críticos e a gente tem que saber a história do nosso país e saber criticar e poder agir e conseguir pensar. Tamo junto, pessoal! História é vida nesse conteúdo aí chamado período militar, regime militar ou ditadura militar. Estamos juntos, hein, pessoal? Se você gostou dessa aula, clica, compartilha, ative o sininho para receber as notificações. Vem comigo e estimular a história e aprender um pouquinho mais. Tamo junto, tchau, tchau.